Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material, especialíssimo. Trechos da Revista Espírita de 1869. Um ano-chave. Exatamente, não é um ano qualquer, é o último ano que a revista saiu com a direção direta do Allan Kardec, né? Ele faleceu em março daquele ano. Sim, um marco. E a revista, ela reflete muito isso, essa transição toda. A gente vai encontrar aqui, uma variedade de coisas impressionantes, estatísticas no movimento espírita que estava começando, relatos de fenômenos mediúnicos, sabe? Coisas que desafiavam a ciência da época. Debates filosóficos, questões morais profundas e até, os primeiros passos para organizar o espiritismo depois que o Kardec partiu. Os desafios da continuidade, né? Isso. Então, nossa missão hoje é mergulhar nesse panorama todo, intelectual, social, dos fenômenos mesmo lá de 1869, tudo pelas páginas da Revista Espírita. Ok, vamos desempacotar isso. É uma ótima escolha para a gente conversar. 1869 é de fato um ponto de inflexão. E a revista nos dá uma janela privilegiada, né? Os primeiros meses ainda tem a mão do Kardec ali. Sim. E logo depois vem o impacto da ausência dele, as reações, as homenagens e essa questão da continuidade do trabalho que você mencionou. É fundamental entender que a revista não era só um jornalzinho, né? Não mesmo. Funcionava como um centro nervoso do movimento. Era onde o pessoal debatia, onde documentavam os fenômenos, divulgavam as ideias. E, talvez o mais importante, era um instrumento para consolidar o pensamento espírita que ainda estava se formando. Era ali que tudo convergia intelectualmente falando. E falando em comunidade, em movimento, a revista de 69 traz um retrato muito, muito detalhado de quem eram os espíritas naquela época. Tem uma análise estatística lá. Ah, sim, lembro dessa parte. Bem interessante. E alguns dados, surpreendem. Derrubam alguns estereótipos, talvez. Por exemplo, a maioria dos adeptos não era de gente, ignorante. Pelo contrário, vinham de pessoas consideradas esclarecidas para os padrões da época. E a difusão da doutrina parece que não começou por baixo, sabe? Mas se espalhou meio que de alto a baixo na sociedade. Isso é crucial. E o fascinante aqui é como a própria revista usa esses dados para argumentar sobre a natureza do movimento, né? Essa capilaridade social fica clara também na diversidade religiosa. Verdade. A estatística lá diz que a maioria, uns 50%, eram católicos romanos. Mas olha o detalhe, descritos como não ligados ao dogma. Interessante essa distinção. Muito. Depois vinham católicos gregos, uns 15%, judeus, 10%, protestantes liberais, mais 10%. Isso mostra que o espiritismo não era visto só como uma dissidência católica. Atraía gente de várias origens, talvez buscando respostas que não achavam mais nas suas tradições, né? Exato. E os números continuam a pintar esse quadro complexo. Uns 60% dos espíritas se viam como classe média ou em mediocridade de fortuna, como diz o texto. Não eram os mais ricos nem os mais pobres. A classe média emergente da época, provavelmente. E aqui um dado que a revista destaca muito. 60% também se descreviam como aflitos. O texto sugere mesmo que a aflição, o sofrimento, deixava as pessoas mais abertas à doutrina, justamente pelo consolo, pela esperança que ela oferecia. Faz sentido. E tem até aquela curiosidade das profissões. Quem estava no topo da lista? Alfaiates. Os alfaiates, é verdade. Pois é. Já as profissões mais intelectuais, tipo livraria, imprensa, estavam lá pro fim da lista. Essa predominância entre os aflitos, conecta direto com a mensagem central do Espiritismo de Kardec. Oferecer consolo para a dor, para a perda, para as injustiças aparentes da vida e dar uma esperança baseada na imortalidade, na comunicação com quem partiu e na justiça divina pela reencarnação. Sim, a base consoladora. Quanto aos alfaiates, a análise na própria revista é curiosa.
Eles especulam que as características da profissão, a necessidade de ordem, paciência, trabalho manual, às vezes solitário, as dificuldades econômicas, poderiam torná-los mais receptivos, né? A uma doutrina que valorizava a resignação, mas uma resignação ativa e que dava um sentido para o sofrimento. Uma interpretação sociológica quase. Quase. Por outro lado, a revista pondera que, se fossem contar os espíritas inconscientes, aqueles que simpatizavam, mas não aderiam formalmente, talvez os literatos, poetas, artistas, os homens de imaginação estariam em primeiro lugar. Ah, interessante essa nuance. Mas o ponto-chave desses dados é reforçar a amplitude do espiritismo. Ele atravessava classes, níveis de educação, até nacionalidades. Tinha presença forte na nobreza russa e também na pequena burguesia e operários na França. Definitivamente não era um fenômeno de nicho. Saindo um pouco dos números e entrando nos fenômenos, que era o que mais chamava atenção na época, né? A revista de 1869 é, como se diz, um prato cheio. Ah, sim. É impressionante a variedade. Tem de tudo. Casos de mediunidade vidente usando só um copo d'água para focar a visão. A hidromância, né? Adaptada. Isso. E descrições de curas mediúnicas lá na Rússia, com uns nomes locais, tipo Huakark, Nasheptivanie. Pelo que entendi, eram curas pela palavra, pelo sopro, interpretadas como mediunidade lá. Sim, manifestações culturais da mediunidade de cura. E tem a história de um padre médium que fazia curas lá nos outros Alpes, na França. E claro, as comunicações espirituais em si, né? Que eram o foco de muito interesse. A revista publicava mensagens atribuídas a espíritos sobre tudo quanto é tema. Tem um exemplo de um músico do Cornet, que teria falado sobre música espírita depois de morrer. Exato. Discorrendo sobre como seria a música no plano espiritual. Mas talvez um dos relatos mais, vívidos e humanos seja o de um espírito chamado Louis Desnoyers. Ele descreve como foi despertar depois da morte física. Aqui é onde fica realmente interessante. A descrição que atribuem a ele é muito detalhada e cheia de uma confusão, quase palpável. Ele conta que no início achava que estava sonhando, não entendia a nova condição. Mesmo depois que começou a se comunicar pelo médium, ele continuava cético. Perguntava para o médium, por que você está escrevendo o que eu digo? Quer me trair? Nossa, que forte isso. Muito. Ele descreve que ainda sentia coisas do corpo físico que não tinha mais, tipo dificuldade de respirar por causa da asma que ele teve em vida, e ficava incrédulo por não ter mais um corpo que pudesse tocar. É um retrato psicológico muito forte dessa transição, sabe? Exatamente o tipo de relato que Kardec valorizava, pela coerência, pela ausência de fantasia exagerada. E se conectarmos isso ao quadro geral, quer dizer, a teoria espírita que estava sendo construída e divulgada ali na revista, a gente vê as tentativas de explicação. Kardec e o pessoal dele buscavam entender esses fenômenos não como algo sobrenatural, milagroso, mas como manifestação de leis naturais. Leis que a ciência da época ainda não entendia. A busca por uma explicação racional, né? Exato. As explicações passavam pela ação dos fluidos, que eles entendiam como energias sutis, tipo o fluido cósmico universal, o fluido vital dos corpos e o perispírito, aquela substância semimaterial que ligaria o espírito ao corpo. O famoso perispírito. Isso. A atuação dos espíritos desencarnados interagindo através desses fluidos. E também os estados alterados de consciência, como sonambulismo, êxtase, dupla vista, clarividência. Tudo isso entrava na explicação. A ideia central era que fenômenos como curas, aparições ou até casos bizarros como o da criança elétrica de Saint-Urbain. Essa história é incrível. Uma menina que emitia luz dava choque. Pois é. A ideia era que até isso seguia leis naturais, ainda que desconhecidas. Era uma tentativa de trazer o maravilhoso para o campo do observável, do explicável. E a revista também relatava fenômenos físicos mesmo, né? Como aquelas árvores mal assombradas na Ilha Maurício,
que continuavam fazendo barulho depois de derrubadas. Sim, catalogavam tudo. Ao mesmo tempo, tinham um olhar crítico para certas coisas. Lembro de uma crítica bem dura aos irmãos Davenport, aqueles médiums americanos dos efeitos físicos. Famosíssimos na época. A revista chama eles de saltimbancos desajeitados, mas elogiava obras de imaginação tipo do Théophile e Gautier, que falava de temas fantásticos, mas fazia questão de separar a literatura dos fenômenos que eles queriam investigar a sério. Essa distinção é absolutamente crucial para entender a abordagem do Kardec e da revista. Eles repudiavam veementemente tudo que cheirasse a magia vulgar, feitiçaria, adivinhação para ganhar dinheiro, charlatanismo. Sim, eram bem rigorosos com isso. A revista publicava críticas a quem fazia malefícios por tiragem da sorte ou vendia varinhas de condão. A proposta do Espiritismo era ser uma doutrina filosófica com base experimental, que valorizava a razão, a lógica na análise. A tal fé raciocinada. Cano, que era mais focado nos fenômenos físicos, às vezes mais espetacular, e o Espiritismo europeu mais filosófico, moral. Ah, sim. A revista destaca como ponto-chave dessa diferença, pontos 11 e 12 lá da comparação, que as mensagens dos espíritos não deviam ser aceitas como verdade absoluta, um alerta claro contra a credulidade cega, e que toda mensagem tinha que passar pelo filtro da razão e da consciência de cada um. Isso reforça muito a ideia da fé raciocinada. Mas essa visão não era consenso total, né? A busca por explicações gerava debates, críticas de fora. A revista menciona um senhor Chevillard que tentava explicar tudo com magnetismo inconsciente ou reflexo do pensamento do médium. Exatamente. E a revista não fugia do debate. Registrava as críticas e contra-argumentava. A resposta espírita para a teoria do Chevillard, por exemplo, era que, beleza, magnetismo e sugestão podiam explicar algumas coisas, mas a teoria não dava conta de todos os fatos. Tipo quais? Principalmente como é que médiuns podiam passar informações precisas que eles não conheciam de jeito nenhum, ou que iam contra o que eles mesmos acreditavam, ou que eram de um nível muito elevado para a capacidade intelectual deles, como no caso do Desnoyers, expressando dúvidas filosóficas complexas. Entendi. Buscavam uma teoria mais completa. Isso. Além disso, a revista também reinterpretava fenômenos históricos à luz da mediunidade, como os transes, as profecias lá dos profetas das Cevenas, no século XVIII, ou aquela curiosa escola de profecia de um tal Ducerre, que usava jejum para induzir catalepsia e comunicação nos seguidores. O Espiritismo via nisso tudo evidências de que a mediunidade era uma faculdade humana natural, presente em todos os tempos. E toda essa riqueza de fenômenos, de debates, claro, pediam um conjunto de ideias mais profundo para dar sentido a tudo, né? Aí a gente entra nos pilares filosóficos e morais que a revista de 69 discute tanto. Buscando não só explicar, mas guiar a vida, dar um entendimento sobre o destino humano. Sem dúvida, a base filosófica era central para o Kardec. A revista de 69 dedica muito espaço para discutir reencarnação e preexistência da alma. E não apresentava como ideia nova, não, mas como um conceito antigo, defendido por pensadores ao longo da história. Quem eles citavam? Citam Sócrates, pelo diálogo Fédon de Platão, filósofos como Dupont de Nemours, cientistas como Sir Humphrey Davy, até políticos como Louis Blanc. A reencarnação era vista como a chave lógica para resolver grandes problemas psicológicos e morais. Como, por exemplo? Como explicar as desigualdades de nascimento, as aptidões que já nascem com a gente, o sofrimento que parece não ter motivo e, principalmente, como conciliar isso tudo com a ideia de um Deus justo e bom. A ideia era que a gente colhe numa vida o que plantou em outras, né? Causa e efeito na moral. Exatamente. A reencarnação dava uma visão totalmente diferente do sofrimento e das desigualdades. Não eram acasos cruéis ou castigos arbitrários. Eram consequências de ações passadas, a lei de Talião, moral, ou então provas que o próprio espírito escolheu antes de reencarnar para poder progredir mais rápido. Uma visão de responsabilidade individual, então. Individual, mas também coletiva. Essa lei de causa e efeito, segundo a revista, não se aplicava só a indivíduos, mas a grupos também, famílias, povos, raças, explicando as chamadas
expiações coletivas, onde um grupo passa por provações difíceis junto como resultado de erros que cometeram juntos no passado. Isso dava um sentido moral para a própria história humana, para as dificuldades dos povos. Nossa, que profundo isso. Outro ponto filosófico forte na revista é a relação espírito-corpo. Aquela ideia do a carne é fraca, mas como interpretação deles, né? Sim, a argumentação era que as disposições morais do espírito vêm antes e influenciam o físico. O exemplo que dão é forte. Você não é colérico porque tem excesso de bile, é o contrário. Você fica bilioso porque é colérico. A cólera do espírito alteraria os fluidos do corpo. Inverte a causa e o efeito que a gente costuma pensar. Exato. Da mesma forma, o desenvolvimento do cérebro, das aptidões, não seria a causa da inteligência ou do talento. Seria um efeito da atividade do espírito naquela área, ao longo das vidas. Isso levanta uma questão importante sobre responsabilidade e livre-arbítrio, então. Com certeza. Se é o espírito que molda o corpo, em parte, e influencia o temperamento com suas tendências, seus pensamentos, então a responsabilidade final é do espírito, não de determinismos biológicos ou sociais absolutos. E qual a consequência disso? A consequência lógica, que a revista explora, é que a verdadeira cura para os males morais e, por tabela, para muitos males físicos, passaria pela reforma íntima, pela moralização do espírito. Daí a importância que davam à educação moral desde pequeno, como ferramenta para modificar as más inclinações trazidas de outras vidas. Mas a responsabilidade não era igual para todo mundo, não, né? Não, era relativa, proporcional ao desenvolvimento intelectual e moral. Um selvagem, como diziam na época, seria menos culpado por uma falta do que um homem civilizado pela mesma ação, porque teria menos consciência das leis morais. E essa conexão toda vai além do indivíduo. A ideia de solidariedade aparece não só como um dever, mas como uma lei universal, natural, ligando o passado, presente e futuro de todo mundo. Isso, essa solidariedade cósmica seria a base para as expiações coletivas que a gente falou. E o perispírito volta aí, né? A revista cita o Sir Humphrey Davy descrevendo como uma substância sutil, ligando alma e corpo. Exato. Essa visão da solidariedade como um fato natural, decorrente das leis de reencarnação, causa e efeito, era um contraponto forte ao materialismo, que estava crescendo no século XIX. O materialismo tendia a reduzir a solidariedade a um contrato social, um interesse mútuo, algo temporário. E o espiritismo queria ser diferente. Queria se posicionar como essa fé raciocinada, uma alternativa filosófica e científica, tanto ao dogma religioso quanto ao materialismo nihilista, ao ateísmo. A ambição era provar experimentalmente a imortalidade da alma, a comunicação entre os mundos e assim devolver um sentido, um propósito para a vida humana. Aquela ideia do progresso contínuo da alma. Isso, progredindo pelas múltiplas vidas, pelos diferentes mundos do universo. Aquela visão do Sir Humphrey Davy, imaginando Sócrates reencarnado como Pedro ou Newton morando em Saturno. Isso resume bem essa visão otimista, evolutiva do destino espiritual. E como a gente falou no começo, 1869 foi o ano da partida do Kardec. Isso colocou a questão da organização prática, do futuro do espiritismo, assim, em primeiro plano, né? Urgente. A revista reflete muito essas preocupações, os debates que vieram logo depois. Mesmo antes da morte dele, já se discutia projetos como a Caixa Geral do Espiritismo, uma espécie de constituição transitória para o movimento. Sim, a necessidade de uma estrutura mais formal já existia. Tinha preocupação. Como garantir a unidade dos princípios que Kardec codificou com tanto esforço? Mas, ao mesmo tempo, como evitar que a doutrina virasse um dogma fechado, imutável? Um equilíbrio difícil. Muito. Tem um artigo na revista que expressa bem essa tensão. Era preciso dar estabilidade sem imobilizar a doutrina. Com a morte súbita do Kardec, essa necessidade virou urgência e levou rápido à formação da Sociedade Anônima do Espiritismo. Os estatutos, os objetivos, tudo isso é discutido nas edições daquele ano. Exato.
E os objetivos dessas sociedades eram claros, né? Dar estabilidade financeira, administrativa para o movimento, garantir que a Revista Espírita e a Livraria Espírita continuassem. Que eram os centros vitais de divulgação e documentação. Isso, centralizar e preservar os documentos, as comunicações recebidas e um ponto crucial, zelar pela pureza da doutrina. Evitar desvios e, principalmente, a exploração comercial dos fenômenos, algo que Kardec sempre combateu. Incansavelmente. Os discursos no funeral dele, do Flammarion, do Delany, publicados na revista, reforçam isso. A obra individual acabou, mas a obra coletiva tinha que continuar. E para isso precisava de união, de trabalho, sobre o lema razão, trabalho, solidariedade. Os desafios para essa nova fase eram gigantescos. Como manter a coesão, a direção, sem a figura centralizadora do Kardec, sem a autoridade moral dele, que era inconteste. A solução foi criar uma comissão central eleita, em vez da direção única. Uma mudança estrutural grande. Enorme. E tinha a atenção da própria natureza do espiritismo. Era filosofia com base científica, consequências morais. Mas as implicações sobre vida após a morte, comunicação com espíritos, moralidade, aproximavam muito de uma religião. Embora Kardec sempre insistisse que era diferente das religiões estabelecidas, sem dogmas, rituais, clero. Sim, ele batia muito nessa tecla. A revista até compara a abordagem europeia, vista como mais metódica, filosófica, com a americana, que na época eles viam como mais focada nos fenômenos, às vezes meio caótica, precisando de mais organização, mais rigor. E até questões bem práticas, tipo, pagaram ou não os administradores da nova sociedade, foram debatidas abertamente na revista. Se eles deveriam ser remunerados para poder se dedicar totalmente à gestão. Sim, isso mostra um reconhecimento pragmático, né? Administrar um movimento que estava crescendo, com revista mensal, livraria, correspondência internacional, orientar grupos, exigia uma dedicação, um profissionalismo que talvez fosse difícil manter só com o voluntariado. Era um passo importante para tentar estruturar o espiritismo para sobreviver e continuar depois da perda do fundador. Então, o que tudo isso significa, quando a gente olha para a Revista Espírita de 1869, o que a gente vê é um retrato assim, cheio de facetas, muito dinâmico, de um movimento intelectual, social, em plena ebulição, mas também num momento super crítico de transição. Exato. A gente viu o perfil social variado dos adeptos, como a doutrina se espalhava, a fascinação e a tentativa de entender racionalmente uma gama impressionante de fenômenos. As bases filosóficas profundas, buscando responder às questões eternas da alma, da vida, da morte, do progresso. E, por fim, os esforços iniciais, cheios de desafios, para organizar e garantir a continuidade da obra do Kardec. É realmente a captura de um instante definidor. Sem dúvida alguma. A revista de 69 encapsula de forma assim, notável essa busca humana que não para, né? Por respostas, por sentido, por explicações para o desconhecido, para as grandes questões da existência. É fascinante observar, já naquela época, esse diálogo vibrante, às vezes tenso, entre o fenômeno observado, a exigência de uma explicação racional, as implicações filosóficas que vêm disso e as consequências morais para a vida de cada um e da sociedade. Essa busca por significado, essa tentativa de conciliar razão e espiritualidade, que pulsa nas páginas da revista, de certa forma continua ecoando muito forte nos debates de hoje, que envolvem ciência, filosofia e as várias formas de busca espiritual. Uma conexão poderosa com o nosso tempo. E talvez, para deixar uma sementinha para reflexão, a revista de 1869 dá uma ênfase muito forte na lei do progresso contínuo, na reencarnação como mecanismo para esse progresso, pelo aprendizado, pela reparação, e na ideia de expiação coletiva, onde grupos, nações ou até a humanidade toda enfrentam as consequências de erros passados para poder superar e evoluir junto. Certo. Se a gente levar a sério essa perspectiva apresentada há mais de 150 anos, que ecos das questões sociais, das tensões morais ou mesmo dos assuntos inacabados daquela sociedade francesa, europeia,
de 1869. Poderiam, sob essa ótica espírita da época, estar ainda se manifestando hoje, talvez de formas diferentes, transformadas, buscando resolução nos desafios coletivos, nas crises, nas oportunidades de aprendizado que a gente enfrenta no mundo complexo de agora. Fica a pergunta para reflexão. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens desse podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.